Tá no ar o nosso Se Liga, mais um que, claro, nesse tempo de pré-eleição, nesse tempo de campanha já iniciada, não pode falar de outra coisa a não ser de política. Né? E política fluminense, basicamente, mas a gente não se contém e acaba atacando de Brasil também, quando não vai bater lá na eleição norte-americana. Mas hoje está liberado, vale tudo, sair do Rio e parar em Washington, que não tem problema. Conosco, uma trinca imbatível. Manuel Tedin, economista, e os publicitários Elísio Pires e Lula Vieira. E aí, Lula, você, tanto quanto Elísio, homens que estão acostumados a campanhas políticas, nós temos agora a era web. A campanha de rua morreu total, não se faz, só vale para interior, só vale para periferia ou vale para capital? Que campanha vem aí, seu Lula? A campanha basicamente é web. As pessoas estão falando em campanha, estão pensando na internet, porque aonde nós vamos pegar o nosso eleitor, com certeza, é na internet. Os comícios de rua, que eram tão importantes, mesmo as reuniões familiares, sofrem hoje uma série de restrições. E na televisão e no rádio serão as inserções fora dos horários oficiais. Os horários oficiais não estão perdendo cada vez mais a capacidade de atrair gente. As pessoas não vão ficar assistindo, ou pelo menos não ficarão o tempo inteiro atrás dos horários destinados à política. Mas, eventualmente, são caçados pelas inserções. E essa também é uma preocupação de todas as campanhas. Mas eu acho que a internet vai dominar esse jogo. É o que todo mundo fala, é onde está se investindo mais dinheiro, onde tem mais profissionais envolvidos. Elísio Pires, nesse tempo de pandemia, de quarentena, a gente se acostumou a não estar com gente. Nós nos obrigamos e agora nos rendemos à condição de pouco relacionamento pessoal, presencial com os nossos amigos e com desconhecidos nem se fala. E aí, isso não tem peso, porque cada vez mais eu vou estar interessado, quando vou abrir a web, nas coisas que me deem prazer. E um candidato que eu nunca vi, uma pessoa da qual eu nunca ouvi falar, não vai me fazer abrir a janelinha dele para saber o que ele está fazendo ali. Ou estou errado? Não, na realidade, quer dizer, temos que separar duas coisas. Quer dizer, a cada 2 anos o Brasil faz um tipo diferente de eleição. A eleição municipal é uma eleição profundamente diferente. É que a gente confunde muito as coisas porque a gente habita uma grande cidade, uma metrópole. Né? Evidentemente, a eleição em São Paulo, a eleição no Rio, nas capitais principalmente, elas são um pouco diferentes. Mas a eleição municipal, você imagina o que é uma eleição num município assim com 5 mil habitantes, 10 mil habitantes, 20 mil habitantes. Claro, na realidade, o candidato tem condições de falar com todos os seus eleitores. Pô. Vamos supor que ele se eleja com 1.000 e poucos votos. Qual é o problema de falar com 1.000 e poucos votos? Entendeu? Então, esse contato pessoal na eleição municipal... Né? E outra coisa, essa eleição municipal que nós estamos vivendo agora tem ainda uma característica diferente da anterior. Pô. Não tem mais coligação, né, na eleição proporcional. Então, os partidos... E outra coisa, vai acontecer também um fenômeno interessante, é que esses partidos vão começar a acabar, esses pequenininhos, né? Claro. Vão acabando. Aliás, vários candidatos, inclusive, né, não têm tempo de televisão. Estou falando candidato a prefeito. A prefeito? A prefeito. É mesmo? É porque o partido, você é candidato do partido PTB, papapá. Não tem tempo, não tem tempo. Né? Não tem deputado, né? Não tem. Não tem tempo. Então, na realidade, eu acho que essa eleição, mesmo com todas a crise da pandemia, né, do contágio, né, do isolamento, da pandemia, etc., mesmo assim, ainda vai ter muito contato pessoal, porque é um tipo de eleição em que isso é fundamental, sem dúvida nenhuma. Embora eu concordo plenamente com o Lula, o papel
das redes sociais, né, da mídia digital nessa eleição é muito mais significativo do que, inclusive, a eleição de 2018, porque cresceu muito, cresceu muito. Essa tal da algoritmização da política, né, mudou muito a realidade. Então, vai ter grande mudança. Agora, continuo acreditando que nos pequenos municípios e médios municípios o contato pessoal vai continuar acontecendo apesar da pandemia. A partir da tua experiência, por exemplo, você que está andando pelo interior do estado, você não tem visto campanha na rua no interior do estado, não? Tenho visto, mas a campanha de rua continua, inclusive carros de som, que já teve uma época que não foi, que foi proibido ou caiu o uso, atualmente voltou. Mas aquela campanha de rua, do tipo de encher de faixa, cartaz, botar cartaz em postes, essa morreu. Morreu, eu acho até que definitivamente. Uma coisa que eu tenho visto lindo são aviões puxando faixa de candidato no céu, né? Mas o Elísio tem razão, mas não vamos nos esquecer que existem no interior cidades como Campos, por exemplo, 350 mil habitantes, uma série enorme de cidades. Tem muita gente, já tem uma espécie de mídia de metrópole, quer dizer, uma espécie de vida de grandes centros, onde é bastante difícil. Ainda eu acho que não pegou. Eu não vi ainda as populações, pelo menos aonde eu ando percorrendo, que estejam completamente voltadas para a eleição a prefeito. Vai pegar, está tudo mostrando que vai pegar. Agora, o que é muito engraçado é o número de candidatos. Tem cidade que tem um candidato e tem cidade que tem 7, 8, 9, 10 candidatos a prefeito. Quer dizer, a maioria com 0% de votos. É muito engraçado. Ô, Tedinho, depois eu quero voltar até essa história dos municípios com um candidato só, que, aliás, esse assunto eu quero abrir com Elísio Pires, que adora essas questões particulares e especiais do desenho da eleição. Mas o que disse o Lula é notável. Cidades como Campos, Volta Redonda, até Resende, Juiz de Fora, que tem sua própria mídia, a sua própria rotina, suas estrelas da comunicação e pessoas populares com desenho popular, elas vão conseguir, de alguma forma, pela mídia, pela web, alcançar isso aí. Mas eu vejo, por exemplo, no Grande Rio, candidato na rua direto, principalmente candidato a prefeito, na rua, em campanha, como se fosse a velha campanha, com os cabos eleitorais, com bandeiras, com carros de som. Cada lugar vai guardar a sua peculiaridade, vai ter uma campanha de um jeito, é isso, Tedinho? A campanha no interior é bem diferente da campanha das grandes cidades, e a região metropolitana tem características bem distintas do Rio de Janeiro, né? Quer dizer, as outras cidades, com exceção de Niterói, que é um pouco mais parecido com a Zona Sul e a Zona Norte do Rio, a Baixada, a São Gonçalo, Magé, eles são mais a cara assim, de Campo Grande, de Santa Cruz, né? Então tem uma distinção, e as campanhas são feitas de maneiras diferentes, e tem que ser, né? Quer dizer, você tem que desenhar a sua linguagem de acordo com quem vai recebê-la, com quem você quer atingir. A questão das redes sociais é quanto que a gente deveria deixar os algoritmos atuarem, né? Talvez fosse mais democrático as redes sociais, nesse momento, para campanhas políticas, distribuir a mensagem para todo mundo daquela região. Então, é campanha para prefeito do Rio de Janeiro. Então, todo mundo que tem Instagram, que tem Facebook, que tem Twitter, que seja da cidade do Rio de Janeiro, deveria receber, independente de você tá direcionando seu voto ou não. Mas todo mundo. Então, isso daí não vai eliminar, porque eu lembro que eu falei disso da outra vez que a gente conversou, e o Elísio, não sei se foi o Elísio ou se foi o Lula, acho que foi o Lula, que falou, mas aí você não pode falar com o seu cliente, com o seu público-alvo. Tem razão. Então, em vez de sortear, todo candidato teria direito
a alcançar todos os moradores daquela cidade para aquela eleição. E eu acho que é mais democrático, funcionaria bem e seria justo e não criaria as bolhas. Porque o que hoje acontece é que você aumenta a polarização, a radicalização, porque as pessoas da extrema esquerda só falam com o pessoal da extrema esquerda, o pessoal da extrema direita só fala com o pessoal que se acha da extrema direita, e aí vira esse horror, né? Vira esse horror que é hoje. Então, acho que tem que ter uma solução para isso. Elísio Pires, então, eu gostei da algoritmação. Como é que é? Algoritmização. Algoritmização. Ainda bem que você não vai fazer meu teste de locução se eu fizer um próximo. E com certeza você vai botar uma palavra dessas que é... Não, eu sou pós-graduado em locução. Mas, Elísio... Lá na Espanha, eu fiz uma universidade da Espanha. Pois é. Elísio, pensando no que desenhou o Manuel, e eu achei interessante, ter uma questão obrigatória de pulverização de campanha de determinado município para todo mundo, de todos para tudo, e você ter uma cota sua para você atirar no teu público-alvo. O que você está vendo acontecer? Eu te confesso que eu sou muito radical em relação a esse problema de publicidade no período eleitoral. Estou muito mais solidário com a proposta norte-americana, né? Tem que fazer televisão, então cada um paga para fazer televisão. Para isso faz a arrecadação, né? Tem, evidentemente, controle da arrecadação, mas eu acho que seria o ideal. Esse negócio de quantos bilhões a gente está jogando nesses fundos eleitorais e fundos partidários, não tem nenhum sentido isso, absolutamente algum. Né? Tanto que tem, para poder distribuir dinheiro, tem o negócio da cota das mulheres. Né? E dos negros agora. Não, mas eu digo das mulheres só para lembrar que nesta eleição que acontece no dia 15 de novembro, tem concorrendo aproximadamente 1.000 mulheres que tiveram votação zero na última eleição municipal. Isso foi feito o levantamento hoje. Né? Então, na realidade, essa história de dinheiro do governo, do Estado, para fazer eleição, eu acho que o dinheiro tinha que ser da sociedade e não do governo. Né? Zero. Fundo eleitoral. Aliás, eu não tenho nada a ver com esse partido, mas tem um partido que não usa fundo eleitoral. Chama-se Novo. Chama-se Novo. Não usa fundo eleitoral. Né? Já que você falou da eleição... fala, Lula. Não, aqui queria fazer um parênteses. Todos nós devemos ter lido. É um parênteses, mas tem uma grande relação com o que estamos falando. Que ontem, numa forma que nós brasileiros não conhecemos, o New York Times oficializou a sua posição, né? Quer dizer, ele deixou claro ao seu leitor que está a favor e não do Trump. Quer dizer, eu acho isso uma atitude que nós brasileiros precisamos aprender. O New York Times faz isso há muitos anos. Ele é verdade. Há muitos anos. A ABC e a Fox também. Também, claro. A ABC e a Fox também. Claro. Você botou a mão na cumbuca, Lula. Eu estava aqui me coçando para falar. Eleição americana. O que você está vendo? Olha, eu estou achando que, se Deus me ouvir, eu tenho o erro e o problema de ser um torcedor fanático contra esta coisa horrorosa que preside os Estados Unidos. Essa excrescência que, por meio de uma votação que é diferente da de simplesmente a maioria dos votos, está lá fazendo essas besteiras todas no governo de um país que, afinal de contas, nós todos admiramos e já foi um dia o símbolo da liberdade, de liberdade de expressão e da possibilidade de você ser feliz através do seu trabalho, do seu esforço e de sua participação na sociedade. E parece que nós temos já começando a delinear uma mudança no governo americano. Isso a última pesquisa deu, que foi da CNN, 16 pontos na frente do Biden. 16, que é muito, né? É muita coisa. Na média está 10%.
Mas tem aquele Está de bom problema tamanho. depois, que são os delegados. Já está de bom tamanho. Não precisa ganhar de muito, não. Não, só Precisa ganhar. para lembrar, a Hillary teve mais de 3 milhões de votos a mais do que o Trump, né? Mas essas pois é. Mas essas É o colégio eleitoral. Aliás, mas- já tivemos colégio eleitoral aqui, hein? na ditadura. Já. O doutor Tancredo foi eleito pelo colégio eleitoral. Nessas eleições, dado o erro tão grosseiro das empresas de pesquisa na eleição do Trump, eles já estão tomando cuidado e estão fazendo as pesquisas em função do colégio eleitoral. Então, podem errar, ainda tem chances de errar, mas... Não, e outra coisa é o seguinte, tenha muito cuidado com pesquisa quantitativa. Só para lembrar a história famosa do Fernando Henrique, que sentou na cadeira do prefeito e perdeu a eleição para o Jânio. Né? Você conhece essa história? Você conhece essa história? A nossa agência é que fez a campanha do Fernando Henrique. Não, mas você conhece a história, o detalhe da história? O jornalista... O janista envergonhado? O jornalista... O problema ali foi o janista envergonhado, que na pesquisa dizia que não tinha candidato, que estava indeciso. Não, mas o jornalista tinha falado assim, não, imagina se eu vou sentar... Falou, tira uma foto na cadeira. Imagina se eu vou sentar na cadeira. Não, sabe para que é? Eu quero ter essa foto de arquivo. Se o senhor ganhar, eu publico. E o canalha, obviamente, chegou na redação. Talvez ele tenha até tido boa fé. Só que ele chegou na redação, o editor não ia deixar aquilo passar de jeito nenhum. Lógico. Publicou. Mas você E o que o Jânio fez com a cadeira? O que o Jânio fez com a cadeira? Desinfetou a cadeira toda. Mas, Manuel, você sabe que a mesma história, quer dizer, que eu digo, a mesma circunstância, caçou um senador, né? Que o pessoal do Cruzeiro foi fotografar na casa dele, agora está me dando branco no nome, mas foi muito famosa a história. E disse, bom, vamos fotografar o senhor sentado aqui e tal, papapá, e ele estava de ceroulas e de camisa de pijama. Então, ele disse, não, a calça tal, e o fotógrafo, um daqueles fotógrafos da revista O Cruzeiro, ele disse, não, eu vou fazer só seu busto. Um plano americano. Então, o senhor coloca o fraque e a gravata, e eu fotografo só a parte de cima. E se colocou com a grande angular. E publicou em O Cruzeiro o candidato de cuecas e de paletó e gravata. Ele foi caçado simplesmente por falta de decoro. Porque um homem de cueca na revista O Cruzeiro podia causar uma revolução. Ou você pode se fotografar pelado. Teve pouco veículo, Lula, teve pouco veículo tão poderoso quanto o Cruzeiro, né? Ele foi muito poderoso. Pouco. Foi meu cliente. Tão poderoso e tão era o sem Cruzeiro e tinha uma revista feminina, chamava-se A Cigarra. A Cigarra, Mas o Cruzeiro, a história do Cruzeiro está no livro da Vinácia, que foi a Assis Chateaubriand, dizendo, doutor Assis, eu preciso ter um aumento, só ter uma ideia, eu fui comprar uma casa e não pude pagar a prestação da casa, porque eu não tenho esse dinheiro, eu queria um aumento. O Assis Chateaubriand olhou como o senhor, um repórter do Cruzeiro, só tinha que ganhar essa casa. O Davi entendeu e saiu disposto a ganhar tantas casas quanto necessário. Se o dono estava... Né? Mas o Chateau era uma figura... E ele não tinha vergonha, né? Ele deixava claro o que ele fazia, né? O Samuel Weiner já era mais... Foi embaixador do Brasil na Inglaterra. E falava inglês com sotaque de pernambucano. É verdade. Ele, quando inaugurou o MAN, o MASP, foi ele que Museu inventou de Arte de São Paulo. Perdão, tem toda a razão. Parte do discurso dele, a abertura do discurso, foi agradecer aos patrocinadores e a frase foi: em cujas tetas mamei o dinheiro para esta casa. Quer dizer, ele não tinha vergonha de fazer chantagem. E nessa linha tem uma outra história incrível, que eu não sei se já contei a vocês, da inauguração que ele fez do museu em Feira de Santana.
Quando Não, esse eu não conheço. o Lomanto Júnior era o governador da Bahia. E quem me contou essa história foi o próprio Lomanto Júnior, portanto, não tem interpretações, né? O Lomanto foi à inauguração do museu lá em Feira de Santana e ficou impressionado com a qualidade das obras que estavam expostas lá no museu, né? De baianos, etc. e tal. Disse, pô, mas que coisa incrível, como é que você conseguiu, né, reunir todas essas obras? Ele falou, o senhor vai receber a fatura amanhã de manhã para pagar. E o governo da Bahia pagou todas as compras de obras de arte lá. Incrível. Pois é, o que mudou no Brasil? Porque esse espírito se manteve de alguma maneira, só que mais cruel, né, com menos legado. Você vê, o Chateau chantageou, tirou dinheiro das pessoas, mas deixou o MASP, deixou o Museu de Feira de Santana, que eu nunca fui, nem sei se é tão bom assim, mas o MASP é um espetáculo. O MASP é incrível, incrível. MASP, não só o que está dentro, como a obra de arquitetura da Lina Bombardi. É um dos símbolos da cidade de São Paulo hoje. Né? Espetacular. Então, claro, ele tinha desonestidade, tinha essa coisa de desrespeitar a coisa pública, mas pelo menos, eu não estou fazendo isso como uma desculpa, mas pelo menos ele tinha uma visão de dar para a cidade aquilo. Né? Eu acho você já se respondeu, Sérgio. Diga, mano. Diga. Ele já se respondeu. A diferença é na grandeza, não é na honestidade. Claro que o que ele construiu foi, em alguns momentos, ele construiu, ele pensou no máximo. Já pensou um dirigente moderno pensando em fazer museu, ou pensando em fazer coisas que fossem perenes, pensando em arte? Paulo Roberto, não sei das quantas. Com perdão da palavra, os nossos atuais dirigentes são grosseiros demais para esse tipo de preocupação. Aliás, devem achar museu coisa de viado. O Assis Chateaubriand foi o pior patrão do mundo. Foi o mais desonesto empresário da comunicação brasileira de todos os tempos, mas deixou um legado absurdamente interessante, do qual até hoje nós temos resultados na arte, na cultura e na comunicação inigualáveis. Né? Basta ver televisão, rádio, jornais que ele tinha em toda pequena cidade. Ele tinha 2 jornais, um jornal mais sério, mais político, um jornal mais popular. Era um cara que realmente achacava, praticava todo tipo de extorsão contra o empresariado para ter o que tinha, mas ele produzia cultura, produzia informação. Televisão no Brasil. A primeira televisão do Brasil foi a TV Tupi. Claro. Isso. O Rio de Janeiro ocupou, inclusive, o Cassino da Urca. É que a gente esquece, porque agora virou IED. Mas era a TV Tupi ali. A Rádio Tupi foi fundada por Marconi. A Rádio Tupi faz 85 anos esse ano. 85. E nunca esteve tão forte, tão pungente, tão poderosa como hoje, 85 anos depois. Mas aí foi uma competência que foi continuada, né? No caso da Rádio Tupi especificamente, né? Foi um veículo que se manteve forte pelas suas características. As rádios estão relativamente bem no pedaço, de uma maneira geral. Claro que as que erraram no formato pioraram, enfim, caíram, mas é um veículo que ainda tem muito apelo. E a Rádio Tupi, vamos combinar, foi competente. Tem outro detalhe importante também. A rádio foi valorizada pelo mundo digital. É verdade. Entendeu? Tem gente ouvindo a Rádio Tupi na China. É verdade. É capaz de ouvir, o Barbosa, melhor do que ninguém, acompanha isso. Você ouve e manda uma mensagem lá pelo WhatsApp da China. Né? Ele ouve a rádio e manda mensagem. Do interior dos Estados Unidos, de qualquer lugar. Realmente foi uma coincidência, entre aspas, né, desse veículo estar no mundo digital. Que ainda tem imagem. Né? Verdade. Bom, cada vez que eu vou ver o teu programa, eu vejo no computador. Está lá você sentado, falando com imagem. Oi, Lula. O rádio encontrou a sua vocação. Né? O rádio é notícia. O rádio vitrolão está morrendo. Toca música, dificilmente, embora exista um fenômeno no Rio de Janeiro, que
uma emissora que toca música. Rádio JB. Rádio Isso. JB. Mas hoje JB. o senhor ouve rádio para acompanhar as notícias, é instantâneo. O rádio cresceu, todo mundo dizia que a televisão ia matar, e está aí ele vivíssimo. O rádio é por si só um veículo quente. E o Elísio foi cirúrgico. A web assumiu o rádio. Com certeza. Da mesma forma que ela rechaça a TV, porque quem está na web faz dali a opção para cinema, para notícia, para tudo ali dentro, não utiliza ou não os veículos comerciais. No rádio, não. O rádio, ela não só passeia pelos rádios digitais, rádios feitas para a web, como também encarta nesse time as rádios abertas, como é o caso da Tupi, da JB, da Melodia para os evangélicos, da FM O Dia para a garotada funkeira e por aí afora. Ela está prejudicando a TV aberta e, inclusive, a TV a cabo, mas ela aprofunda as melhores qualidades da TV aberta e da de cabo, mas dá a opção para a audiência assistir na hora que quiser. É verdade. No fundo, ela pega o que há de melhor da programação da TV e da TV a cabo, e agora ela faz direto em casa, mas o formato das séries, os formatos de programa de entrevista, são todos rebatidos ou replicados com adaptação para a internet. A grande vantagem, o que a internet deu para a coisa visual, para o audiovisual, é a capacidade de você assistir o que você quer, a hora que você quer, por tanto tempo quanto você quiser. Quero saber de vocês, no que vocês estão se ligando nessa semana. Manuel Tedin, se liga em quê? Eu estou me ligando na aproximação da vacina, cara. Eu estou cada vez mais tenso com esse negócio. Eu estou ansioso por essa vacina. Eu vou tomar a vacina. Eu vou ser o primeiro da fila quando eu puder para tomar. E é engraçado que ontem eu vi uma entrevista da Alice Braga para o Pedro Bial. Aliás, uma graça de menina inteligente, ligada. O primeiro filme americano que ela fez era exatamente um filme apocalíptico, porque criou-se uma vacina, aprovou a vacina rápido demais, e as pessoas tomaram a vacina e todos viraram zumbis. Muito bom! Muito bom. Elísio, se liga em quê antes que vire zumbi? Me ligo na eleição de 15 de novembro. Eu acho que a coisa mais importante que vai acontecer com o Brasil nesses próximos 30 dias é a eleição de 15 de novembro. Lula Vieira, se liga em quê? Eu também estou participando, estou trabalhando e estou todo voltado para a eleição de 15 de novembro. Nós temos aí uma definição do que a gente entende do país, nascendo nessas eleições, aparentemente apenas paroquiais, apenas locais, mas com uma importância muito grande no futuro desse país. Lula Vieira, Elísio Pires e Manuel Tedin voltam semana que vem. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, porque a gente gosta muito disso e vai ficar mais estimulado ainda para estar conversando com você toda semana aqui. Obrigado, rapazes. Semana que vem espero vocês de volta.